Passemos agora ao estudo das locuções adjetivas. Nós já falamos sobre esse assunto, né, ali no começo da nossa aula, mas agora nós vamos trabalhar realmente com a conceituação. O que é locução adjetiva? Olha, trata-se de um grupo de vocábulos composto de preposição ou locução prepositiva, mais um núcleo substantivo ou substantivado com valor de adjetivo. Ou seja, é uma reunião de palavras, né, duas ou mais palavras, iniciada essa reunião por uma preposição ou uma locução prepositiva e que juntas essas palavras servem para caracterizar um substantivo ou uma palavra substantivada. Quase sempre, uma locução adjetiva pode ser substituída por um adjetivo equivalente, pelo menos equivalente do ponto de vista semântico. Então, vai haver ali uma equivalência, mesmo que você troque o radical da palavra trabalhada, vai haver uma equivalência semântica. Mas isso não é sempre que acontece, tá bom? Então, não adianta buscar uma equivalência em 100% das vezes. Trazendo isso para a prática, olha só. Ali no início de Memórias Póstumas de Brás Cubas, o Brás Cubas faz uma dedicatória. Não é nem o começo do primeiro capítulo ainda, é uma dedicatória do livro. Olha só a dedicatória, mais ácida é impossível. Machado de Assis tinha essas pegadas ácidas. Ele diz o seguinte, olha a quem ele dedica, hein? Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Dedicou as memórias da vida inteira aos vermes, ao verme, aliás, o único verme, que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver. Veja só. E aqui, quando ele fala roeu as frias carnes do meu cadáver, é claro que frias é um adjetivo, obviamente, que se refere ao substantivo carnes. Agora, e essa expressão do meu cadáver? Olha, do meu cadáver é um conjunto de palavras, conjunto este iniciado pela preposição de, que tem o valor de um adjetivo, seriam carnes cadavéricas, digamos assim. Então, do meu cadáver é uma locução adjetiva, constituída por preposição de, mais o, artigo o, preposição de mais artigo o, dão para nós do, né? Mais um pronome possessivo meu, mais um substantivo cadáver. Então, do meu cadáver, de, mais o, mais meu, mais cadáver, e juntas essas palavras têm o valor de um único adjetivo, que seriam cadavéricas, né? Então ele continua, dedico como saudosa lembrança essas memórias póstumas. Mais uma passagem ainda de memórias póstumas. Ele diz, obra de finado, fazendo referência à própria obra, uma referência metalinguística, né? A obra falando sobre a obra. Obra de finado. Escrevia com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. E não é difícil antever o que poderá sair deste conúbio, ou seja, deste casamento, né? Deste casamento de pena da galhofa com a tinta da melancolia. Observe como aqui nós temos locuções adjetivas também. Olha, obra de finado. Ser de finado é característica desta obra. Tanto é que nós poderíamos dizer, por exemplo, obra póstuma, que é justamente o nome do livro, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, ser de finado, essa expressão de finado, adjetiva, poderia ser substituída por obra póstuma. Ah, então de finado aí, iniciada essa construção por preposição, é uma locução adjetiva. Continuando, escrevia a obra com a pena da galhofa. Qual é a característica da pena? Ela é da galhofa, ou seja, ela é galhofeira, percebeu? Nós podemos fazer essa devida substituição. E a tinta da melancolia, ou seja, a tinta melancólica. Poderíamos substituir da melancolia por melancólica, um único adjetivo. E aqui até vale a pena fazer uma observação interessante, embora não seja propriamente sobre locuções adjetivas, mas nós temos um adjetivo que curiosamente modifica uma oração inteira. Se você quiser fazer essa anotação aí, acho interessante. Um adjetivo sozinho pode muitas vezes modificar uma oração inteira. Então, quando ele fala assim, ó, não é difícil antever o que poderá sair deste conúbio. Ou seja, isto, antever o que poderá sair deste conúbio, não é difícil. Veja como a palavra difícil, o adjetivo difícil, está modificando tudo isso. Antever o que poderá sair desse conúbio. Então, toda essa oração, toda essa estrutura foi modificada pelo adjetivo difícil. Coisa essa que não é incomum dentro da nossa língua. Como nós já dissemos no começo da aula, os adjetivos modificam essencialmente substantivos, mas eles podem modificar também palavras substantivadas, ou seja, palavras que estejam desempenhando a função de um substantivo dentro de determinada estrutura. Quando eu digo, por exemplo, olha, tanto os adjetivos como as locuções adjetivas podem fazer isso. Se eu digo, por exemplo, aqueles da sala 1 foram embora, nós temos aqui um pronome demonstrativo aqueles
que claramente está substituindo um substantivo. Então, por exemplo, os meninos, as pessoas, os homens da sala 1 foram embora. Então, aqueles é uma palavra que está substituindo o ser como um todo, por isso ele é um pronome substantivo. E qual é a característica desse pronome aqueles? Eles são da sala 1. Então, ser da sala 1 é uma característica de aqueles. Portanto, da sala 1 é uma locução adjetiva. Mais um exemplo, olha, os 3 eram competentes. Suponhamos que eu esteja falando aqui sobre 3 alunos e aí eu digo, olha, os 3 eram competentes. Infelizmente, hoje não são mais meus alunos. Os 3, ou seja, este numeral 3 está fazendo referência aos próprios indivíduos. Ele está substituindo os próprios indivíduos, nomeando os indivíduos, digamos assim. Portanto, ele é o que nós chamamos de numeral substantivo. E ele está sendo claramente modificado por competentes. Então, os 3 eram competentes, adjetivo que está modificando o numeral 3. Um último exemplo para nós desse tipo de situação. Quando eu digo, eles são de casa, não, pode deixar essas pessoas entrarem, elas são de casa, por exemplo. Quando eu digo, eles são de casa, eles é um pronome pessoal do caso reto, falaremos disso depois, né, em outra aula. Então, quais são os pronomes pessoais do caso reto? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. E um pronome, estes pronomes principalmente, estão sempre substituindo pessoas do discurso. Neste caso, então, sei lá, João e Maria, eles. Este eles estaria substituindo João e Maria. E qual é a característica dessas pessoas? Olha, essas pessoas são de casa. Então, ser de casa aí é uma característica deles. Também locução adjetiva formada por de, preposição, mais casa, que é um substantivo. Para nós finalizarmos essa análise aí de locução adjetiva e passarmos para as variações dos adjetivos, gostaria de ler uma passagem brilhante, na minha opinião, do professor Olavo de Carvalho, no livro Jardim das Aflições. Quero trazer aqui algumas passagens deste livro, porque ele é realmente muito, muito bom, assim. Ele diz o seguinte, falando ali sobre o poder que a linguagem verbal e a linguagem não verbal exercem sobre o indivíduo. Como essas linguagens, verbal e não verbal, são capazes, inclusive, de nortear o nosso imaginário, de formar o nosso imaginário mesmo. Ele diz o seguinte, falando sobre a formação do imaginário de uma população. Ele diz, os slogans, as figuras, os jingles e os logotipos da propaganda povoam a imaginação do homem de hoje, exatamente como outrora os anjos e demônios, heróis e duendes do imaginário tradicional. Então, o espaço da nossa mente, que outrora, em outros tempos, fora povoado por anjos e demônios, então era isso que nos atormentava, que nos ajudava a construir ali o imaginário, que estava realmente preenchendo a nossa cabeça, hoje isso é preenchido por slogans, figuras, jingles e logotipos da propaganda. Em outras palavras, portanto, a propaganda nada mais é do que os novos anjos e demônios, digamos. E ele continua, eles formam o vocabulário básico com o qual o habitante das grandes cidades expressa seus desejos, aspirações e temores. Ou seja, slogans, figuras, jingles e logotipos refletem todas as palavras, todas as imagens que são usadas nesses eventos, né? Acabam nos ajudando a formar, não sei se ajudar seria a melhor palavra, né? Mas certamente acaba forjando, acaba moldando o nosso imaginário coletivo. Dentro disso, nós podemos analisar o seguinte, olha, ele diz, os slogans, as figuras, os jingles e os logotipos da propaganda. Ser da propaganda é característica de todos esses substantivos que apareceram antes. Seria como se nós disséssemos os slogans da propaganda, as figuras da propaganda, os jingles da propaganda e os logotipos da propaganda, percebeu? Ou seja, o mesmo adjetivo, para que não seja repetido, no caso é uma locução adjetiva, pode aparecer apenas uma vez, se contextualmente estiver claro que ele esteja fazendo referência a mais de um elemento. Então aqui seriam propagandísticos, digamos assim, uma locução adjetiva. Ele continua, povoam a imaginação de quem? Do homem de hoje. Toda essa expressão do homem de hoje, iniciada pela preposição de, é uma característica da imaginação. Então, imaginação pertencente a quem? Olha, do homem de hoje. Tudo isso é uma locução adjetiva. E veja que interessante, por isso que eu quis trazer aqui, porque nós temos que trabalhar com coisas complexas, nada de coisas muito simples. Dentro dessa locução adjetiva, nós temos uma outra locução adjetiva autônoma. Quando ele fala, olha, imaginação do homem, qual homem? Especifica para mim por meio de uma locução adjetiva. Do homem de hoje. Então, de hoje é uma locução adjetiva relativa à palavra homem.
Mas do homem de hoje, toda essa expressão é uma locução adjetiva relativa ao substantivo imaginação, percebeu? Então, nós temos uma locução adjetiva dentro de outra locução adjetiva. Tranquilo. Você vai ver, aliás, que esse é um fenômeno bem presente no nosso idioma. Existem classes gramaticais dentro de expressões gramaticais, existem funções sintáticas dentro de outras funções sintáticas, não tem problema nenhum. Essa coexistência, esse ecossistema é absolutamente equilibrado. Temos mais pontuações aqui ainda a fazer, olha. Do homem de hoje, continuando onde paramos, exatamente como outrora os anjos e demônios, heróis e duendes do imaginário tradicional. Então, qual que é a característica desses anjos, desses demônios, desses heróis e desses duendes sobre os quais ele está falando? Olha, eles são do imaginário tradicional. Então, do imaginário tradicional é uma locução adjetiva iniciada aí por preposição, né? Do é de mais o, então de é uma preposição que se refere a estes substantivos antecedentes. Tudo bem? Falemos agora, terminando aí essa parte de locuções adjetivas, falemos agora sobre o gênero dos adjetivos. Aqui dá para nós caminharmos bem rapidinho, porque o raciocínio é muito semelhante ao raciocínio desenvolvido lá em substantivos. Nós vamos aproveitar bastante. Então, o gênero do adjetivo pode ser uniforme. Adivinha o que é isso? Tem uma só forma. Seja para homem, seja para mulher. Seja para o gênero feminino, seja para o gênero masculino, por exemplo. Para a palavra que tenha o gênero feminino, não para o indivíduo, né? Para a palavra que tenha o gênero feminino, para a palavra que tenha o gênero masculino. Então, olha só, quando eu pego um adjetivo como capaz, inteligente, cruel, simples, estes adjetivos todos não se modificam em função do gênero. Tanto é que eu digo, este homem é muito capaz, e eu digo, esta mulher é muito capaz. Mesmo adjetivo para ambos, portanto, é um adjetivo uniforme. Homem inteligente, mulher inteligente. Homem cruel, mulher cruel. Homem simples, mulher simples. São adjetivos que não variam, portanto, adjetivos uniformes no que diz respeito ao gênero. O adjetivo também, como substantivo, pode ser biforme, quando ele se manifestar em duas formas diferentes, uma para o gênero feminino da palavra e uma para o gênero masculino da palavra. Por exemplo, homem vazio, mulher vazia. Então, vazio, vazia, duas formas. Inclusive, este o e a, né, que estão marcando aí a presença do feminino, este o é chamado de desinência de gênero. Por quê? Porque ele marca o gênero da palavra. E o vazia, desinência de gênero, também este a, percebeu? Porque ele está marcando o gênero da palavra vazia, no caso, né, deste adjetivo. Homem judeu, mulher judia, judeu, judia, adjetivo biforme. Homem mau, mulher má, então mau, má, adjetivo biforme também. Beleza. E a título de curiosidade aqui para nós, embora exista uma tendência de uniformizar a utilização dessas palavras, mas teoricamente trabalhadora, vernacularmente, né, originalmente, é uma palavra que se refere à mulher que trabalha, então um substantivo. Aquele trabalhador chegou atrasado. Aquela trabalhadora chegou atrasada. O adjetivo correspondente, ou seja, uma mulher que trabalha muito, nossa, fulana trabalha muito, ela é muito dedicada, é trabalhadeira. Então, aquela mulher é muito trabalhadeira. Geralmente, nós dizemos aquela mulher é muito trabalhadora, né? Mas costuma-se fazer aí essa distinção. Alguns autores, inclusive, nem fazem mais a distinção, mas vários fazem. Fato importante com relação à flexão ainda dos adjetivos compostos. Olha só, nos compostos, ou seja, quando há mais de um radical dentro do adjetivo, apenas o último elemento varia em gênero. Não só em gênero, nós vamos ver mais pra frente que é em gênero e em número. Então, se você tem um adjetivo composto, apenas o último varia. Nós já tivemos um spoiler disso anteriormente, que eram os adjetivos pátrios compostos, né? Então, afro-luso-brasileira, por exemplo, empresa. Afro-luso, masculino, brasileira. Então, realmente só vai haver a flexão no último elemento. Alguns exemplos, olha. Lentes côncavo-convexas. Só a palavra convexas, que é a última, que flexiona para concordar com lentes. Atividade lúdico-instrutiva. Só a palavra instrutiva, que flexiona para concordar com o substantivo atividade. Calça amarelo escura. Olha só a vontade que dá de falar amarela escura. Não dá? Quantas vezes a gente fica com essa dúvida? Não. Calça amarelo escura. Por quê? Porque amarelo escuro é um adjetivo composto, e nos adjetivos compostos, você só flexiona o último elemento. Essa regra é um pouco diferente da regra dos substantivos, vale a pena aí estabelecer um paralelo entre eles. Lá nos substantivos, nós vimos que é muito comum que ambos os elementos variem. Tudo bem? Então, depois dá uma revisada lá para se lembrar para perceber aí essa diferença.
É claro que, como nem tudo na vida é perfeito, existe uma exceção para isso, que é surdo-mudo, tá bom? Então, na expressão surdo-mudo, existe a variação de ambas as palavras, de ambos os radicais, de ambos os componentes, digamos, deste adjetivo composto para fazer a concordância. Então, vai ser, por exemplo, mulher, a criança surda-muda. Teoricamente, deveria ser, né? Seguindo-se a regra que nós acabamos de apresentar. Variação de número dos adjetivos. Lembrando que quando nós falamos em número, estamos falando de singular e plural. Olha, como se faz a variação em número, a marcação de número do plural de um adjetivo? Por via de regra, da mesma forma como se faz a variação de substantivos, acrescendo-se ali o S, né? Eventualmente fazendo algumas adaptações. Então, por exemplo, se eu digo vinho encorpado no singular, se forem vinhos, vinhos encorpados, simplesmente acrescentei um S. Se eu digo cenário pitoresco, e eu amo esse adjetivo, acho maravilhoso, acho extremamente poético, né? Que é aquele cenário que merece uma pintura, digamos assim, ele merece registro. É um cenário pitoresco. Então, cenário pitoresco, cenários pitorescos, simplesmente acrescentando-se ali o S, sem grandes dramas. Mas aqui vale a pena fazer uma observação. Embora seja sem grandes dramas, é muito comum as pessoas acharem que a palavra só, como adjetivo, no sentido de sozinho, não varia. Sabe-se lá por quê. Então, por exemplo, o rapaz ficou só na sala. No sentido de o rapaz ficou sozinho na sala, né? Então, quando eu digo o rapaz ficou só, se eu quiser levar isso para o plural, seria os rapazes ficaram sós na sala, tudo bem? Ou seja, os rapazes ficaram sozinhos. Então, guarde isso na sua cabeça. Quando a palavra só for um adjetivo, sinônimo, portanto, de sozinho, assim como qualquer outro adjetivo, essa palavra vai se flexionar, normalmente, tá bom? Eu imagino que essa confusão aconteça porque só como advérbio não varia. Então, se eu digo em outro contexto, aquele rapaz não foi para nenhum outro lugar, ele ficou só na sala. Se fosse rapazes, continuaria. Aqueles rapazes não foram a lugar nenhum. Eles ficaram só na sala, ou seja, somente na sala. Mas aí é outro só, percebeu? É outro só, ele significa somente, significa apenas e tão somente. Então é diferente do caso que nós trabalhamos com o só, sinônimo de sozinho. Mas seria ótimo se acabasse por aí. Vale a pena registrar que a expressão adverbial a sós, essa sim é invariável, tudo bem? Então, o homem ficou a sós na sala, mesmo que seja um homem, o homem ficou a sós, os homens ficaram a sós. A mulher ficou a sós, as mulheres ficaram a sós. Então, aqui não fazer essa confusão dos dois, tudo bem? E aqui vem um ponto muito importante desta aula. Tudo nessa aula é importante, mas este ponto é mega importante. Se eu fosse você, eu pegava aquele marca-texto cor-de-rosa pink e faria um asterisco, que nós, inclusive, já vimos o que é um asterisco, né? Uma pequena estrela. Lembrando que esse isco é o mesmo sufixo de chuvisco, por exemplo. Então, faça uma pequena estrela com o seu marca-texto cor-de-rosa pink, porque nós vamos falar algo importante. É o seguinte, nós já comentamos anteriormente a existência de um fenômeno linguístico chamado derivação imprópria. Lembra disso? Quando nós falamos que um próprio vira comum vira próprio, a este processo dá-se o nome de derivação imprópria. Isso também acontece não só quando o substantivo próprio vira comum e o comum vira próprio, mas quando uma palavra sai de sua classe gramatical originária e passa a desempenhar classes gramaticais outras. Então, ela deixa de pertencer à sua classe originária e desempenha outros papéis. A este fenômeno de migração dessa palavra, digamos assim, dá-se o nome de derivação imprópria. Não é que seja errada a derivação imprópria, apesar deste nome, tá bom? É só porque ela perde as suas propriedades originais, daí derivação imprópria, tudo bem? Então, o que isso tem a ver, né? Quando nós usamos um substantivo, então uma palavra que originalmente era um substantivo, aqui é muito importante, como adjetivo, este adjetivo vai ficar invariável, ou seja, ele não vai para o plural. Isso é muito comum quando se faz referência a cores. Então, olha só, ocasião em que se pressupõe a expressão cor de. Então, por exemplo, a expressão tintas creme. Olha a vontade que dá aqui, ó, no coração de falar tintas cremes, que seria um raciocínio óbvio, dado tudo que nós estudamos até agora. Então, como creme está caracterizando tintas, teoricamente deveria ir para o plural, mas não. A palavra creme, originalmente, não é um adjetivo. É um nome que se dá a um tipo de consistência. Então, a partir do momento em que você pega este substantivo e transforma num adjetivo, ele não se flexiona. Por quê? Isso acontece muito quando se está falando de cor, porque se pressupõe a expressão cor de.
Então, seria tintas, cor de, embora não esteja escrita essa expressão, mas se pressupõe, tintas, cor de, creme. Daí, tintas, creme. Tons pastéis, como as pessoas falam isso, né? Nossa, escolhi uma cartela de cores em tons pastéis, por exemplo. Não, pastel originalmente não é uma cor. Pastel originalmente é o nome que se dá a um alimento. Então, eu escolhi uma cartela de cores em tons, cor de, pastel. Não precisa escrever o cor de. Então, em tons pastel, tudo bem? Eu sei que parece estranho, mas é assim. Tons pastel, pressupondo-se o cor de. Mais exemplos, blusas, gelo. Claro, gelo originalmente é o nome que se dá à água congelada, né? Então, substantivo. Blusas, gelo, ou seja, blusas cor de, gelo, nada de blusas, gelos. Livros laranja, porque, olha, não se diz livros laranjas, né? Livros laranja, porque laranja é o nome que se dá a uma fruta. No entanto, a partir da palavra laranja substantivo, formou-se o adjetivo alaranjado. Aí sim, aí alaranjado é originalmente um adjetivo. Aí sim, aí eu diria livros laranja, mas eu diria livros alaranjados. Tudo bem? Olha, luvas pérola, ou seja, luvas cor de pérola. Pérola, é claro, originalmente é um substantivo, mas eu diria luvas peroladas, por exemplo, tudo bem? E aqui nós retomamos a palavra cinza, sobre a qual nós falamos agora há pouco. A palavra cinza originalmente é um substantivo, mas ela pode desempenhar as funções de um adjetivo, ocasião na qual ela não vai para o plural. Então eu diria, por exemplo, cobertores cinza. Ah, pega estes três ali, cobertores cinza, por favor. Ou seja, cobertores cor de cinza, tudo bem? Temos aqui um substantivo funcionando como adjetivo. E como se não bastasse, olha a importância do asterisco cor-de-rosa pink, se você coloca este elemento, substantivo funcionando como adjetivo, ao final de um adjetivo composto, ele continua não variando. Então, por exemplo, blusas branco gelo. Blusas, ou seja, branco gelo com hífen, né? Um adjetivo composto. Ou seja, blusas branco, cor de gelo. Continua se pressupondo aí o cor de, né? Tintas vermelho, sangue. Nada de tintas vermelho sangues, por exemplo, porque sangue é um substantivo. Ou seja, tintas vermelho, cor de sangue. Camisas verde, abacate. Abacate é um substantivo. Gravatas amarelo, palha, ou seja, amarelo, cor de palha, tudo bem? Então, se estende aí essa mesma regra. Para nós terminarmos a nossa reflexão sobre número dos adjetivos, convém dizer que a flexão em número dos adjetivos compostos não é lá muito pacífica. Nós até comentamos isso na primeira aula, né? Não é à toa que a professora Amine Raui escreveu um livro justamente sobre isso, da necessidade de haver essa uniformização de entendimento, porque ainda é meio casa da mãe Joana aí, dependendo de qual seja o assunto. É justamente este um dos assuntos. Então, como eu faço a flexão em número, ou seja, coloco no plural adjetivos compostos? A regra é, flexiona-se apenas o último elemento. Então, por exemplo, pássaro, substantivo, azul claro. Como eu passo isso para o plural? Só flexionando o último elemento. Pássaros, azul, claros. Então, o claros que vai concordar com pássaro. Olhos, castanho, escuros. Escuros concordando com olhos. Bandeiras verde, amarelas. Então, bandeiras verde, amarelas. Porque verde, amarelas aí é um adjetivo composto relativo ao substantivo bandeiras. E aí só o último elemento que vai flexionar. Tudo bem? Última classificação para nós fecharmos o assunto adjetivo. Terminarmos a nossa aula e estamos nos encaminhando para o final. Fazer a concordância de grau. Existem duas formas principais de nós fazermos isso. Por meio de um advérbio, então sei lá, eu tenho uma pessoa bonita, pode ser muito bonita. Este advérbio muito está intensificando o poder do adjetivo bonita. Este é muito simples, é autoexplicativo, não vou nem falar. Se chama forma analítica de proceder aí ao superlativo, né? Essa variação de grau. A que mais interessa para nós é a forma sintética, que é aquela que trabalha aí com a colocação de um prefixo ou de um sufixo. Nessa passagem abaixo, nós vamos apresentar aqui, é a primeira passagem que mostra a chegada do José Dias à casa do Bentinho, lá do Dom Casmurro, falando aí novamente do Dom Casmurro. E o José Dias, é até bem interessante essa história, o José Dias é um agregado.
É um cara que simplesmente brotou lá na casa do Bentinho um dia, na casa da família dele, né? O Bentinho morava com a mãe. E aí ele bateu lá na porta e falou: cara, eu sou um médico aqui, quero entrar. E aí se fingiu de médico homeopata e não era nada, era só uma desculpa pra poder entrar. E ele foi ficando, e de repente ele começou a ser parte da família. Ele, inclusive, opinava muito da família, era um agregado. E era um cara muito interessante, é uma personagem muito interessante, lembrando que nós podemos falar o personagem ou a personagem, como já dissemos anteriormente, porque ele adorava os superlativos. Ele amava os superlativos. Para ele não bastava que algo fosse belo, era belíssimo. Algo não era triste, era tristíssimo. Então ele sempre trabalhava com o superlativo dos adjetivos, ou seja, com essa flexão em grau. Flexão em grau para mais, né? Flexão em superlativo, aumentativo aí dos adjetivos. Então, tanto que o capítulo de apresentação do José Dias se chama Um Dever Amaríssimo. O que é amaríssimo? É a flexão em grau aumentativo, mas é uma flexão mais erudita, digamos assim, que vem da palavra amargo. Então, em vez de amarguíssimo, amaríssimo ele usa, né? E ele fala assim no capítulo, olha, José Dias amava os superlativos, assim que ele é apresentado. Era um modo de dar feição monumental às ideias. Não as havendo, servia para prolongar as frases. Então, de qualquer forma, tinha ali uma função. Levantou-se, mais pra frente ele diz, levantou-se com o passo vagaroso do costume, não aquele vagar arrastado dos preguiçosos, mas um vagar calculado, deduzido, um silogismo completo, a premissa antes da consequência. Ainda apresenta aqui um raciocínio de lógica, né, do campo da lógica. A consequência antes da conclusão. Um dever amaríssimo. E aqui ele usa essa palavra, esse adjetivo flexionado em grau, para fazer essa referência ao substantivo dever. E é tão interessante que a relação do José Dias com o Bentinho vai mudando com o passar do livro, e no final eles criam uma feição, é perceptível essa feição ali, que não se demonstra em muitas partes do livro. Tanto que antes de morrer, ele abre a janela, o José Dias, tá ali bem, bem perto da morte, ele quer um pouco de ar, todo mundo fala pra ele não abrir a janela, mas ele fala, não, eu quero ar faz bem pra vida, ar faz bem pra saúde. E quando ele abre a janela, é a última palavra que ele diz antes de morrer. Qual é a palavra que ele diz? Lindíssimo. E aí, dizendo essa palavra, ele se despede da vida. Interessante que o Bentinho comenta imediatamente depois, ele fala, pobre José Dias, por que hei de negar que chorei por ele? Então, realmente mudou-se ali, transmudou-se a relação estabelecida entre esses dois personagens. É uma evolução um tanto quanto interessante. Olha, dito isso, falando aí dos superlativos, já que nós entramos nessa questão relativa ao grau dos adjetivos, convém nós trazermos alguns casos que sempre trazem dúvida. Por exemplo, uma questão é séria. Se eu quiser que essa questão seja muito séria, eu posso falar muito séria, ou então eu posso falar que é uma questão, e aí, seríssima? Como será que eu faço esse superlativo? Alguns autores já aceitariam, por exemplo, seríssimo. É o caso do autor Celso Cunha, que é um grandíssimo, olha só aqui usando, que é um grande gramático. Mas a maioria dos gramáticos diz que, neste caso, dos adjetivos terminados em io, fazendo esse ditongo, né, ou ia no caso feminino, então sério, séria, você tem que dobrar o i. Então, qual seria o superlativo de sério? Seríssimo. Seríssimo. E I com acento agudo. Então, seríssimo, frio, terminou em io, tá vendo? Frio. Friíssimo seria necessário, necessaríssimo, precário, precaríssimo e assim por diante. Ou seja formando um ditongo, seja não formando um ditongo, mas terminou um adjetivo com io, realmente dobra-se este i. Essa é a regra geral. Como se faz o superlativo de palavra de adjetivo que termina com z? Feroz, veloz, voraz, por exemplo. E aí, como fica? Com c, olha lá, ó. Ferocíssimo, velocíssimo, felicíssimo, atroz, por exemplo. Este caso foi muito atroz, ou este caso foi atrocíssimo. Que maravilhoso isso, quero todo mundo usando um atrocíssimo na próxima redação. Como eu faço aqui o superlativo de palavras terminadas em M e em ão, né? Adjetivos terminados em M e em ão. Olha, com íssimo. Então, por exemplo, bom, vão, pagão, boníssimo, vaníssimo. Essa questão é muito van. Esta questão é vaníssima. Lindo isso, por favor. Paganíssimo. Fulano é paganíssimo, ele é muito pagão, né? Então, paganíssimo. Fazendo aí o aumentativo de palavras terminadas em RO, ro ou RE, como mísero, célebre, áspero, livre. Aqui entra o érrimo, né?
Então, olha lá, misérrimo, uma pessoa mísera, muito mísera é uma pessoa misérrima. Muito célebre é uma pessoa celebérrima. Um piso, por exemplo, muito áspero é um piso aspérrimo. Alguém que seja muito livre é alguém que é libérrimo. Olha que interessante. Algumas formas latinas dos adjetivos, isso é muito perceptível, principalmente nos adjetivos, tá? Nas outras classes não se percebe tanto. Algumas formas latinas, aí mais antigas, ainda convivem, ainda coexistem harmonicamente, né, com as palavras, os adjetivos terminados em íssimo, no seu modo aumentativo. O íssimo é muito mais conhecido de todos nós. Então, por exemplo, quando você pega o adjetivo ágil, quais seriam as possibilidades de se colocar esse adjetivo no superlativo? Olha, agílimo, forma original, né, forma mais erudita, ou então agilíssimo, ou seja, pega o ágil, acrescenta o íssimo, né? Amargo pode ser amaríssimo, como eu bem disse, ou pode ser amarguíssimo. Qual dos dois está correto? Os dois estão corretos. A forma amaríssimo é a forma mais erudita. Baixo pode ser baixíssimo, normal, sem problema, ou pode ser ínfimo. Perceba que de baixo para ínfimo nós trocamos inclusive o radical. Por quê? Porque é a forma original, né? Doce pode ser docíssimo, normal para nós, acho que aqui não tem nenhum problema, mas pode ser dulcíssimo, forma essa mais ligada à original. Humilde pode ser humílimo, acho lindo humílimo, ou pode ser humildíssimo. Humildíssimo eu acho meio feioso, para falar a verdade. Magro, macérrimo ou magríssimo. Aqui nós temos uma questão que merece estrelinha cor-de-rosa pink, porque geralmente as pessoas usam magérrimo, né? E magérrimo é forma amplamente usada, né? Amplamente aceita, mas coloquialmente. Então, dentro da norma padrão, gramática normativa, ou macérrimo ou magríssimo, tá bom? Magríssimo também, forma plenamente aceita. Nobre, nobilíssimo ou nobríssimo. Pobre, paupérrimo, paupérrimo ou pobríssimo, tanto faz. Recente, recentíssimo ou nupérrimo. Nupérrimo? Inclusive palavra cognata da palavra núpcias, né? Entendeu? Então, nupérrimo ou recentíssimo. Para nós nos encaminharmos para o final dessa parte aqui do assunto, né, relativa a adjetivos, eu gostaria de trazer um poema de Fernando Pessoa. É um trecho, na verdade, o poema é bem comprido. E aqui você vai ver o grau comparativo relativo a um verbo e o grau comparativo relativo a um adjetivo. É bem lindo o poema. Ele diz o seguinte: lindo, lindo, lindo. Eu adoro todas as coisas, e o meu coração é um albergue aberto toda a noite. Tenho pela vida um interesse ávido, que busca compreendê-la sentindo-a muito. Amo tudo, animo tudo, empresto humanidade a tudo. Aos homens e às pedras, às almas e às máquinas, para aumentar comigo a minha personalidade. Então eu empresto minha alma e com isso eu aumento minha própria personalidade, né? Isso aí, vai crescendo, emprestando de si próprio aos outros. Pertenço a tudo para pertencer cada vez mais a mim próprio. E a ambição era trazer o universo ao colo como uma criança a quem a ama beija. Olha que interessante, dá até para nós confundirmos isso aqui achando que ama seria alguma flexão do verbo amar, mas não. Ama é aquela que cuida de crianças. Lembra que a gente vê a ama de leite, por exemplo? Se fala muito disso na nossa história, né? Então aqui, olha o que ele diz. A minha ambição era trazer o universo ao colo como uma criança a quem a ama beija. Então a ama beija a criança, ele queria beijar o universo no seu colo também. Eu amo todas as coisas, mas umas mais do que as outras. Não, nenhuma mais do que outra, mas sempre mais do que estou vendo. Então eu não amo nenhuma coisa mais do que outra. Então estou aqui, ó, que vale a pena um break, parar e dar uma olhada para cá. Nós estamos aqui fazendo a comparação do tanto que ele ama nenhuma coisa com relação a outra. Ele fala, não, nenhuma mais do que a outra, mas sempre mais do que estou vendo. Então, eu não amo nenhuma coisa mais do que a outra coisa. Estou comparando estes dois elementos, chegando à conclusão de que eu não amo nenhuma mais do que outra. Então, eu estou comparando o ato de amar, percebeu? Que existe um grau comparativo relativo ao verbo amar. E ele continua, do que as que vi eu verei. Nada para mim é tão belo como o movimento e as sensações. A vida é uma grande feira e tudo são barracas e saltimbancos. Penso nisto, enterneço-me, mas não sossego nunca. Então, voltando aí no antepenúltimo verso, nada para mim é tão belo quanto os movimentos e as sensações. O que ele está fazendo? Olha, ele está comparando nada com os movimentos e as sensações.
E qual adjetivo está sendo alvo aí dessa comparação? Qual adjetivo está incidindo sobre estes dois elementos, na verdade? É o adjetivo belo. Então, quando eu faço essa comparação, olha, o adjetivo belo incidindo sobre nada e incidindo sobre o movimento e as sensações. Ele conclui que nada para mim é tão belo como o movimento e as sensações. Grau comparativo do adjetivo belo neste caso. Então, peguei este adjetivo e vi de que maneira ele atua de forma diferente aí sobre esses dois substantivos. Observação mega master importante. Os adjetivos bom, mal, grande e pequeno têm formas especiais de comparativo. Por que elas são especiais? Porque elas repetem a sua etimologia, então elas estão atreladas ao seu nascimento, digamos assim, ao seu berço. Então, por exemplo, de bom, você não vai dizer mais bom, você vai dizer melhor. Este filme é mais bom que este? Não, aí só tem a forma contrata. Este filme é melhor do que aquele, por exemplo. Que aquele ou do que aquele? Essa é uma dúvida muito comum, né? Este filme é melhor que aquele filme ou este filme é melhor do que aquele filme? Tanto faz, tá? Este é o legítimo tanto faz. As duas formas são perfeitamente abonadas, tá bom? Mal vai para pior. Você não fala, por exemplo, que tal filme é mais mal do que outro, por exemplo, né? Tal filme é pior do que outro. Então, essa forma mais enxuta. Grande vira maior. Não se diz mais grande, disse maior. Pequeno vira menor. Então, resumindo, bom, melhor, mal, pior, grande, maior, pequeno, menor. Então, embora isso seja recorrente em Portugal, tá aí uma das diferenças, né, do português de Portugal para o português brasileiro, aqui não se diz, por exemplo, este conto é mais pequeno do que aquele conto é mais grande do que este, por exemplo. Não, aqui se diz, este conto é menor do que aquele, tudo bem? Mas em Portugal isso acontece com alguma frequência. Tem até poemas de Fernando Pessoa fazendo esse tipo de colocação. Tal coisa é mais grande que tal coisa, por exemplo, né? Agora, mesmo no Brasil, é possível que você diga mais bom, por incrível que pareça, mais mal, mais grande, mais pequeno, se você estiver opondo, se você estiver contrapondo características do mesmo ser. Como assim? Por exemplo, olha, o cartorário era mais bom do que propriamente inteligente. Ah, então eu estou comparando, eu estou colocando lado a lado ali duas características do mesmo ser. E estou chegando à conclusão de que ele era mais bom do que propriamente inteligente. Duas características do mesmo ser, aí aqui cabe. Olha outro exemplo. O sofá mostrou-se mais grande do que confortável. Ou seja, entre essas duas características, ser grande e ser confortável, ele é mais grande. Aí, neste caso, são duas características do mesmo ser. Aí aqui sim cabe. Pessoal, e aqui a gente encerra a aula de adjetivo. Lembrando que o material está todo disponível aqui embaixo, uma apostila muito completa. Não deixe de visitar o material escrito, tá? A mera aula aqui por vídeo não é suficiente de forma nenhuma. É fundamental que você esteja sempre visitando e revisitando o material escrito. Tudo bem? Até a próxima aula!